sempre a agricultura de precisão sempre foi impulsionada do surgimento aí das tecnologias. Sempre o que impulsionou a agricultura de precisão foram as indústrias de máquinas agrícolas, né? As indústrias que produziam a tecnologia. Por isso que às vezes tem um pensamento errado que fazer agricultura de precisão é gastar muito dinheiro com máquina, né? Com tecnologia, com equipamento. Não, isso não é necessariamente verdade, né? Tudo, como eu disse, a agricultura de precisão é mais uma filosofia do que uma regra, né? Então, às vezes, se você melhorar o seu planejamento de conduzir a sua propriedade, você já está fazendo agricultura de precisão, né? Lógico que como é um tema muito amplo, então tudo que você puder fazer, você vai investir numa máquina com monitor de produtividade, no monitoramento da sua lavoura por satélite, ou no monitoramento por drone, imaginamento por drone. Então tudo vai depender do qual que é o seu interesse de gestão da sua propriedade, né? Eu queria saber de você em que nível hoje o Brasil se encontra dentro da agricultura de precisão comparado a outros países, mas relacionado ao nosso assunto manejo de solo, fertilidade do solo e nutrição de plantas. O que hoje temos disponível nesse assunto? Pensando em manejo do solo especificamente, tem uma gama muito grande de tecnologias e de técnicas que vem sendo feita. Não dá para dizer que uma coisa só é feita para manejo do solo. Você tem desde a amostragem em grid tradicional, que foram as primeiras técnicas a serem feitas, isso ainda é feito, para se obter mapas de atributos químicos e físicos do solo, para depois você pensar no manejo localizado, até hoje da aplicação de imagens de satélite de alta resolução, com pixel, o tamanho do pixel bem baixo, ou imaginamento com drones, condutividade elétrica do solo, sensores LiDAR que consegue ver milimetricamente o relevo do solo. Tudo depende de qual é a sua intenção de manejo, depende do que você tem interesse em fazer com o seu solo. Então, pensando em manejo do solo, se eu fizer uma amostragem em grid para depois obter um mapa dos meus atributos do solo, aí eu vou identificar a partir desse mapa onde que está o meu problema. A partir disso eu vou fazer o manejo que eu desejo. A via contrária por exemplo, com imageamento via satélite ou via drone, eu vou identificar na planta, que é o meu melhor sensor, vamos dizer assim, que é o meu foco, que é a planta. Eu vou identificar na planta o que ela está respondendo numa parte ou outra do meu talhão, onde está melhor, onde está pior, onde tem uma mancha. Eu vou identificar que tem algo diferente ali. Aí eu vou tentar descobrir o que é. É meio que fosse a ida e a volta do processo, entende? Então, tudo depende de qual o seu ponto de vista, de onde você quer partir, certo? Aí existem as diferentes técnicas, né? Mas, independente da técnica que o produtor ou que o prestador de serviço vai utilizar, ele tem que pensar que o objetivo dele é melhorar a eficiência produtiva daquela área. Você dividir aquela área em sub-áreas menores, se isso for necessário, para você atender o potencial produtivo daquele talhão, daquele solo, vamos dizer assim. Então, tudo se baseia em você buscar a máxima eficiência produtiva, a máxima lucratividade. Nem sempre você vai gastar. Tem um pensamento que muitas vezes é equivocado, que você fazer agricultura de precisão, aplicar corretivos, fertilizantes, a taxa variada, você vai gastar menos. Isso não é uma verdade necessária, certo? Às vezes você vai gastar menos num lado, mas vai gastar mais no outro, certo? Às vezes isso se equilibra, às vezes você não está atendendo o potencial daquela área e você vai ter que investir mais em correção, em fertilizantes, certo? Então, essa questão do custo nem sempre é verdade que você vai ter uma redução. O que o produtor, o que o técnico tem que pensar é que ele vai identificar uma relação de causa e efeito naquela área, o que ele tem ocorrendo naquele solo, o que a planta dele está expressando, para depois ele poder manejar, certo? Então, ele vai melhorar a eficiência produtiva daquele solo. Ele vai, muito provavelmente, que o objetivo é melhorar a lucratividade do produtor, certo? Mas não necessariamente gastar mais de primeiro momento. Talvez depois que é feita a correção, depois que é feito
a padronização, que é mais ou menos o que a agricultura de precisão busca, é você elevar, padronizar o seu solo pela produtividade máxima que aquele solo pode te oferecer. Aí depois ele vai atingir um patamar de produtividade daquela área. Ele vai explorar aquela área de acordo com o potencial produtivo dela, certo? E não tratar um talhão inteiro como se fosse uma coisa só homogênea. Perfeito. Isso é interessante, porque em função dessa variabilidade que a gente sabe que ocorre dentro do próprio solo, às vezes se adota um sistema de manejo igual para toda uma área, mas na verdade existe uma variedade grande e isso aí vai se refletir sobre o comportamento da planta. E aí a importância de zonas de manejo. E aí eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência sobre o que dessas técnicas, o que você já aplicou, pegando o gancho ali da tua tese, dessa experiência do grupo de estudo de manejo de solos aí de Jaboticabal, mandar um abraço para os meus amigos de Jaboticabal, querida Jaboticabal, a qual eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado lá também. E dentro do GEMA, o que você já aplicaram, o que você já observaram, o que tem de resultado que você possa falar sobre esse assunto, Vinícius? A pesquisa do meu doutorado ainda está no começo, certo? No primeiro ano, então a gente ainda está na fase de coleta de dados, certo? De começar a acompanhar a cultura, identificar onde está a fonte de variabilidade e começar a investigar, certo? O tema da minha tese é o uso de tecnologia, de sensores proximais para definição mais precisa de zonas homogêneas de manejo, certo? É uma das técnicas que podem ser abordadas dentro da agricultura de precisão. Então, assim, eu vou testar no meu doutorado diferentes técnicas de sensoramento remoto, são vários sensores, para definir a relação de causa e efeito. O efeito é a produtividade da cana-de-açúcar, certo? A causa é o meu solo. Então, eu vou identificar, por meio de imagens de diferentes sensores, o que minha planta está respondendo, e eu vou investigar em loco qual que é a causa disso, certo? O que o meu solo está ocorrendo no meu solo que está resultando naquela produtividade, certo? E o fim, digamos assim, é definir uma metodologia para se delinear uma zona homogênea de manejo para cana-de-açúcar. O objetivo específico é voltado para cana-de-açúcar, mas isso é uma tecnologia que pode ser utilizada para qualquer cultura, certo? Então, os passos da minha tese começa pelo monitor de produtividade, certo? Nós estamos fazendo a colheita da cana-de-açúcar com uma colhedora equipada com monitor de produtividade. Esses dados gerados com registro das suas coordenadas geográficas, do posicionamento geográfico de cada ponto, são extraídos, são feitos mapas de produtividade. É um pouco diferente do que é feito para grãos, porque grãos você tem ali, às vezes, uma plataforma de 8, 10, 12 metros que vai registrar um ponto. A cana é linha por linha, né? Então, assim, a variabilidade... Quem já trabalhou com cana sabe a variabilidade que tem de falhas, de toceiras, às vezes falha 1 metro, né? Então é muito complicado, é bem mais complicado de você lidar com o mapa de produtividade de cana-de-açúcar do que de qualquer outra cultura de grãos ou de fibra, por exemplo. Então a gente vai ter esses mapas de produtividade que vão ser, digamos assim, o nosso coringa, é o nosso correto, vamos dizer assim, que o mapa de produtividade é o final de todo o ciclo, é a resposta de tudo que eu busco, certo? Então vai ser o meu norte, meu balizador é o mapa de produtividade. Aí com sensores acoplados em drones, são câmeras RGB, câmeras multiespectrais, sensores termais, sensor LiDAR, a gente vai, ao longo do ciclo da cana inteira, que é em torno de um ano e 2 meses, dependendo da cultivar, a gente vai acompanhar essa cultura, a gente tem voos, por exemplo, a cada 15 ou 30 dias, dependendo do ciclo da cultura. Com o sensor RGB, a gente consegue acompanhar a infestação de plantas daninhas, a gente consegue acompanhar de um ano para o outro
Olha só, interessante. Quanto que aumentou de falha de plantio. Por exemplo, tem arranquio na hora da colheita, que ali onde arrancou a toceira, não vou ter mais planta no ano seguinte. Então, com a câmera RGB eu consigo acompanhar isso, certo? Com a câmera multispectral que a gente utiliza, elas são 5 bandas, são a RGB, mais o infravermelho próximo e o limite do vermelho, né? A gente consegue produzir os índices de vegetação, que são tão falados, o NDVI, que é o mais famoso, que todo mundo fala, o NDVI serve para dizer produtividade, NDVI... na verdade, é uma ferramenta a mais, certo? Todos esses índices de vegetação, eles não são algo para você bater o martelo, sabe? São ferramentas de investigação e não de conclusão, eu gosto de dizer assim, certo? Então, você vai investigar a partir desses índices de vegetação, dizer, minha cultura está melhor nessa parte e ela não está tão boa, né, nisso tudo lá. Então, eu vou investigar o que está acontecendo na parte boa, eu vou investigar o que está acontecendo na parte que não está tão boa, certo? São ferramentas de investigação. A câmera térmica, também acoplada em drone, a gente consegue ver a diferença da temperatura do dossel da cultura, da cana-de-açúcar, temperatura da folha. Isso me diz, por exemplo, se numa parte da minha área a cultura está mais fria, o dossel, a folha está mais fria, e na outra parte a folha está mais quente. Isso pode ser refletido a um estresse hídrico onde a planta está mais quente, porque a evaporação da água na superfície da folha, ela resfria a planta, certo? Então, se você tem um déficit hídrico ali, a planta fecha os estômatos, consequentemente interrompe o resfriamento da superfície foliar e a planta fica mais quente. Então, eu consigo indiretamente dizer que ali pode estar ocorrendo um processo de deficiência hídrica. Aí eu vou investigar se é realmente isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que eu utilizar o sensor térmico no solo nu, por exemplo, uma parte que o solo está mais frio, pode ser significado de que ali tem mais água, certo? O solo retém mais água, então pode ser que naquela solo tenha maior teor de argila, o solo tenha maior teor de matéria orgânica. Então, assim, são ferramentas de investigação, não de conclusão. Eu gosto muito de frisar isso, certo? Outro sensor que nós vamos utilizar é o sensor de condutividade elétrica do solo. Ele mede a capacidade do solo de conduzir eletricidade. Então, é um equipamento que ele introduz no solo uma carga eletromagnética por um lado do sensor e ele, digamos assim, coleta essa carga na outra ponta do sensor. E quanto maior for, digamos assim, a capacidade desse solo de transferir essa carga de um ponto ao outro, a gente consegue correlacionar isso muito com textura do solo, com teor de matéria orgânica, com umidade do solo, consequentemente devido à variação textural, com compactação, com salinidade. Então, são vários atributos que podem ser assim correlacionados, certo? Eu não vou estimar nada com ele. Ele não vai me dizer aqui tem tanto, aqui tem tanto. Ele vai me dizer onde tem diferença, certo? Eu vou investigar depois o que tem nessa diferença. O sensor LiDAR também é um sensor muito... digamos assim, é uma tecnologia nova na agricultura, é um sensor laser que ele tem a capacidade de medir as características do relevo com precisão milimétrica, certo? Acoplado em drone também, e a partir disso eu consigo mapear todo o relevo da minha área, dizer em cada ponto se tem questão milimétrica, eu consigo saber disso, e acompanhando a cultura eu consigo dizer onde no caso da cana-de-açúcar, onde a cana cresceu mais, onde a cana cresceu menos, eu consigo acompanhar essa variação de crescimento. Tem diversos trabalhos que o pessoal consegue estimar a produtividade da cana-de-açúcar somente pelo uso do LiDAR, certo? É um sensor laser muito preciso, então é uma tecnologia que a gente vai utilizar também. E após a definição, digamos assim, toda a sobreposição de todas essas informações, quando a gente conseguir dizer, não, aqui eu tenho uma zona, aqui eu tenho outra zona. Aí eu vou investigar o que está acontecendo ali. Então, primeiro eu vou ter um indício, depois de juntar toda essa informação da planta, de relevo, de condutividade elétrica, eu vou separar e dizer, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Aí eu vou investigar em loco.
certo? E um dos focos da minha Entendi. pesquisa é a água no solo. Eu quero entender qual que é a relação intrínseca da dinâmica da água do solo dentro dessas zonas, certo? Porque a gente pensa em atributos químicos, físicos e biológicos, tudo isso no solo é muito correlacionado com a capacidade do solo de reter umidade e de, digamos assim, disponibilizar essa umidade para a planta, né? Então, digamos assim, que é o carro-chefe da nossa pesquisa, é entender a dinâmica da água do solo nas diferentes zonas de manejo. Para isso, nós estamos estudando 3 áreas com comportamentos, com solos totalmente distintos. São 2 latossolos, um de textura média, já quase passando para arenosa, um de textura média, quase passando para argilosa, e um argissolo, certo? Com gradiente textural, com meio textural, que são assim, os solos, digamos assim, de 90% do cultivo da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Então, assim, são os mais representativos. Então, isso vai ser basicamente a base da pesquisa do meu doutorado. Que base, hein? Que pesquisa. É um trabalho como, parafraseando o nosso querido coordenador do curso lá do programa de Ciência do Solo, de Jabuticabal, é um trabalho hercúleo. É um trabalho que dá trabalho, hein? Graças a Deus, Vinícius, a gente tem uma... Todos esses sensores, eles são isolados, todos eles são integrados dentro do drone, ou seja, na hora que faz o planejamento do voo, um sensor, né, para cada plano de voo, ou isso é integrado, esses sensores? Como é essa dinâmica, essa organização? Não, são sensores separados, certo? Cada sensor... O único sensor que eu consigo voar simultaneamente no drone é a câmera RGB e o sensor multispectral. É o único sensor que eu consigo voar simultaneamente. Então, assim, geralmente, para cada sensor é uma operação. Então, o monitor de produtividade é feito ao longo da colheita da cana-de-açúcar, certo? Tem todo o processo de calibração, de aferição desse monitor. Então, tem que... É um equipamento muito robusto, sabe? É uma balança que é instalada no elevador da máquina, então precisa ser feita manutenção diariamente. É uma tecnologia muito nova para a cana-de-açúcar. A forma que os monitores de produtividade para grãos e fibras estão aí desde a meados da década de 90, já são bem estabelecidos, para a cana-de-açúcar ainda não. Então, assim, as empresas ainda estão apanhando bastante para conseguir colocar uma tecnologia viável, digamos assim, porque requer muita mão de obra, muita manutenção, é muito detalhe, então, assim, é algo que está sendo aprimorado ainda, certo? As principais empresas que já têm tecnologia de monitoramento para cana é a Jundir e a Case. A gente teve algum contato aí, não teve muito sucesso, certo? A gente acompanhou. Então, agora a gente está utilizando o monitor da Enalta, que é o que a gente conseguiu realmente utilizar, fazer o monitoramento da produtividade. Então, assim, por exemplo, a câmera RGB e a câmera multispectral, a gente faz o planejamento do voo das nossas áreas, pode ser feito no escritório ou na área mesmo. Se eu faço no escritório, eu chego lá, eu só conecto o drone no celular, ele já está feito o plano de voo, ele voa tudo automaticamente, de forma automática, eu não mexo em nada, eu coloco lá a altura que eu quero que o drone voe, a sobreposição, o número de fotos, a qualidade, depois ele faz tudo automaticamente. Isso também serve para o sensor multispectral. Para a câmera térmica é um pouco mais melindroso, vamos dizer assim, é um sensor muito sensível, né? Então requer assim uma velocidade de operação muito baixa, uma velocidade adequada. A gente tem voado num horário específico devido a esses sensores, tem uma sensibilidade muito alta à radiação solar, certo? O sensor de condutividade elétrica é um equipamento não tão prático, é um equipamento grande, é um equipamento de arrasto, certo? Então eu tenho que passar ele, digamos assim, linha por linha, ou a cada 2 linhas, ou como é a pesquisa, geralmente faz-se a nível comercial a cada 15, 20 linhas. Como a gente está fazendo a nível de pesquisa, a gente está passando bem mais
no intervalo bem menor de linha, né, para identificar essa variabilidade. O sensor LiDAR é um sensor bem mais robusto, certo? Tanto que ele nem é o mesmo drone que utiliza, que voa com sensor RGB, com sensor multispectral. Não é o mesmo drone, é um drone muito maior, Entendi. certo? É um drone com 6 rotores, assim, é um sensor grande, um sensor mais pesado. Então, assim, tem todas essas peculiaridades. E o sensor de umidade do solo é um sensor que ele mede em 6 profundidades, ele vai até 1 metro de profundidade, ele consegue estratificar esse monitoramento. E eu consigo ver, por exemplo, se a determinar até como ele vai até 1 metro, digamos, até 60 centímetros de produtividade, a cana está absorvendo água, eu estou vendo que a água do solo está diminuindo com o tempo, mas a 1 metro de profundidade eu não tenho essa variação. Então, eu já subentende-se que a cana não está tendo acesso àquela umidade do solo nessa profundidade. Aí a gente vai investigar. Então, a gente já abriu trincheiras, a gente já coletou amostra de solo até 2 metros de profundidade para fazer a caracterização dos perfis. Então, a gente vai ter, assim, como se fosse um parâmetro completo do nosso solo, né? E ainda bem que a gente tem uma equipe, porque ninguém faz isso sozinho. Eu jamais daria conta de fazer isso sozinho, então nós temos uma equipe muito boa por trás. Nós somos liderados pelo professor José Eduardo Corá. Então, a gente tem uma equipe que faz toda essa avaliação. Nós estamos em 4 doutorandos, certo? Um pós-doc, fazendo esse projeto. Então, assim, a partir desse projeto, nós estamos desenvolvendo uma startup de pesquisa em agricultura de precisão. Quem quiser pesquisar no Instagram, no LinkedIn, agora eu vou fazer Fale sobre o... chama... Pode falar, faça a divulgação. Chama Digital Agro, Soluções... Isso, Digital Agro, Soluções de Agricultura de Precisão. É uma startup de pesquisa em agricultura de precisão, ela não tem cunho comercial, liderado pelo professor José Eduardo Corá e tem toda a nossa equipe por trás. Então, a gente está buscando evoluir, certo? Então, a gente ainda tem até 2022, aí 2023 para fechar o ciclo, certo? Aí, deixa eu só tomar uma água. Pode tomar. Você falou vitamina também das zonas homogêneas de manejo. É muito complicado você avaliar um ano o ciclo da cultura e dizer que aquela diferença que você observou em um ano vai acontecer para sempre. Então, a gente diz aqui que a gente tem zonas homogêneas permanente e não permanente, certo? Variável espacialmente variável ao longo do tempo. A gente pôde observar em uma de nossas áreas que a produtividade da cana de açúcar do ano passado, onde produziu mais ano passado, esse ano, ela está indicando, a gente não colheu ainda, mas ela está indicando que ela vai produzir menos, certo? E onde a gente produziu menos ano passado, está tudo indicando que vai produzir mais, certo? Uma das áreas se repetiu. Então, é complicado você dizer que aquilo que você observou em um ano vai se repetir. Então, a gente tem as zonas homogêneas que a gente pode dizer que são estáveis ao longo do tempo, que onde produz mais sempre vai produzir mais, onde produz menos sempre vai produzir menos, e zonas que não são estáveis, que um ano produz mais, um ano produz menos, certo? Isso é muito dependente do clima, da condição hídrica do ano em questão. Então, por isso que a gente tem um projeto temático da FAPESP de 5 anos. Então, a gente, durante 5 anos, vai acompanhar o monitoramento da produtividade e, durante o ciclo também, esses sensores, né? Para a gente conseguir dizer que, assim, uma ferramenta, numa situação, ela é eficiente para definir essas zonas homogêneas, em outra situação ela pode não ser tão eficiente. Por isso que a gente tem, assim, um leque de ferramentas muito grande, certo? Isso comercialmente é difícil você encontrar uma empresa de consultoria em agricultura de precisão que trabalhe com uma gama de sensores tão grandes assim, certo? Então, é por isso que a gente pretende
expandir ao máximo a visão que a gente está tendo sobre essas zonas homogêneas, certo? Certo. Muito interessante. Vinícius, essas áreas mais que apresentam uma maior instabilidade, isso aí tem alguma relação com a estrutura do solo, com o manejo que está sendo praticado e pode estar provocando uma deterioração na estrutura? O que a gente observou, o que vocês têm observou até agora, assim, não é algo que a gente bateu o martelo ainda, mas o que a gente pôde observar, essa área é a área que o solo é um argissolo, certo? A gente tem uma diferença em um local da área, o horizonte A é raso, certo? A espessura dele é pequena, e na outra parte a espessura do horizonte A é bem maior, é mais do que o dobro. Então, ano passado foi um ano de seca, no local onde a espessura do horizonte A era maior, produziu menos, certo? E onde o horizonte A era mais raso, a espessura era menor, produziu mais. Esse ano choveu muito nessa área que a gente está avaliando. E, coincidentemente, essa indicação a gente não colheu ainda, né? Mas o que está se indicando é que um pouco vai se inverter isso, certo? Então, como o horizonte B é um horizonte mais compactado, a drenagem é mais difícil, o escoamento interno de água, a movimentação interna de água é mais deficitária. Então, a gente teve, digamos assim, a planta que sofreu um pouco com o encharcamento do solo, vamos dizer assim. Então, assim, entendi. Só que não é algo que está definido ainda. A gente está avaliando, a gente não colheu ainda, então a gente não pode bater o martelo e dizer que é isso que vai acontecer. Porque até colher, a previsão de colher lá para o final de agosto, meio de setembro. Então, talvez, devido agora ter uma restrição hídrica maior, talvez isso se inverta novamente. Então, é algo que a gente tem que acompanhar com o tempo para dizer realmente o que vai acontecer. E Vinícius, inclusive o professor Hélio do Prado, que está participando aqui da nossa live, ele colocou um comentário, eu fixei aqui na tela. Ele diz o seguinte: encontrei solo com restrição de drenagem, com mosqueado, resultou em alta condutividade elétrica nesse ambiente, mas a cana morreu por falta de oxigênio, então, ou seja, bate com aquilo que vocês estão observando. E ele conclui com uma pergunta: não é arriscado aplicar análise de condutividade? A análise de condutividade ela é muito influenciada, digamos assim, pela mineralogia do solo também, né? Teor de ferro. Por isso que, como eu expliquei, a gente tem uma gama de sensores e de avaliações muito grande. Por isso que eu não posso dizer que um sensor vai ser ótimo em todas as situações. Não é isso que acontece. Certo? Então, a gente tem que aprender a usar cada sensor de acordo com a sua potencialidade, de acordo com a sua limitação. E eu vou enfatizar mais uma vez, um sensor, ele vai me dar um norte, certo? Ele não vai bater o martelo para mim do que está acontecendo. Então, eu vou aplicar os sensores, vou fazer a avaliação desses solos e eu vou investigar o que está acontecendo. Eu vou abrir uma trincheira, eu vou avaliar esse solo em profundidade, eu vou classificar esse solo, eu vou ver o potencial de produtividade desse solo, certo? O sensor nada mais é do que uma ferramenta, tem que ter isso muito, muito bem na cabeça. O sensor é uma ferramenta que vai me ajudar a identificar a variabilidade, certo? O manejo dessa variabilidade eu vou ter que trazer depois que eu investigar o que está acontecendo. Então, eu com o sensor NDVI, com o sensor LiDAR, sensor de planta, eu vou ver que tem uma diferença na minha área. Eu vou ver, opa, aqui está acontecendo uma coisa, porque o meu talhão inteiro está bonito, tem uma mancha lá no meio que não está bem. O que está acontecendo? Eu não sei, certo? Aí eu vou pegar as coordenadas daquele ponto e vou investigar o que está acontecendo, certo? Então, na literatura, isso já é dito assim, nem sempre o mesmo sensor ele vai ser eficiente em todas as situações, certo? Por isso que eu tenho que investigar e utilizar mais de uma metodologia para definir realmente o que está acontecendo, certo?
Certo, certo. Show de bola, cara. Que projeto magnífico, viu? E me diz uma coisa, de cada... Essas trincheiras, tem uma frequência de amostragem? Quantas trincheiras vocês abrem para amostragem? É. Como é definida Essas trincheiras, esse elas processo são de abertura definidas a da partir, trincheira? como eu falei, eu usei os sensores para identificar a minha variabilidade. Então, eu primeiro quero ver o que está acontecendo com a minha área. Então, eu identifiquei em uma dessas áreas que eu tinha vamos dizer assim, 4 situações, 4 coisas muito diferentes naquela área. Mas eu não sei o que estava acontecendo. Eu sei que num lugar a planta produzia X, no outro a planta produzia 2X. Certo? Eu não sei o que está acontecendo. Então, a partir das informações que esses sensores nos passaram, eu vou investigar em loco. Então, nessa área, é uma área de 150 hectares, mais ou menos, são 6 talhões. A gente alocou 4 trincheiras, certo? Onde a gente viu que tinha a maior variabilidade de um ponto ao outro. Então, digamos assim, onde eu tinha a melhor definição, digamos assim, das diferenças observadas, eu abri uma trincheira. E nessas trincheiras a gente pôde observar, por exemplo, no lugar onde a gente teve a produtividade máxima de cerca de 130 toneladas por hectare de cana-de-açúcar, a textura ela é muito maior do que onde eu observei a menor produtividade, certo? O solo é totalmente diferente. E isso praticamente na mesma altitude, digamos assim, uma diferença de cerca de 500, 800 metros, certo? Então, assim, a gente pensar num latossolo, que são considerados solos homogêneos, digamos assim, é uma diferença muito grande. E aquela área sempre foi manejada pela usina como se fosse tudo igual. É feito o mesmo processo, mesma dose de calcário para corrigir o solo, a mesma dose de fertilizantes, fosfatados, fertilizantes nitrogenados, e a planta não responde a isso, certo? Então, num lugar produziu cerca de 130 sacas, pensando em grãos, num lugar produziu cerca de 130 toneladas por hectare, no outro lado produziu cerca de 65, certo? Então, a gente consegue... Aí, agora, a gente não faz muito que a gente colheu essa cana, então a gente está ainda processando esses dados, só que a gente já conseguiu observar diferenças muito discrepantes entre um lado e o outro desses talhões, por exemplo. Então, é investigação. Esse plantio ele já estava em A que gente ciclo? pegou a cana primeiro corte, né? Então, a gente pegou, corte. então, primeiro corte, a gente observou a diferença, só que a gente ainda não tinha feito a avaliação de solo. Agora, no segundo ano, que essa diferença permaneceu, certo? A mesma diferença observada no primeiro ciclo, ela se manteve no segundo ciclo, então agora a gente já tem uma base para dizer, não, eu posso começar a investigar, ver o que está acontecendo. Então agora a gente está entrando na amostragem de solo em profundidade, caracterização dos perfis, classificação do solo. Então, agora a gente ainda está processando, a gente nem tem todos esses resultados em mãos ainda para poder te dar mais informação. Entendi. Então a gente agora que está começando a investigar mesmo o solo para ver o que está acontecendo. Nossa, é trabalhar, né, com diferentes ferramentas para desenvolver um sistema integrado que vai fazer uma varredura geral, né, na tua área. Na hora que estava falando sobre esse sensor, e veio na cabeça, né, justamente essa redução, essa falha no stand, né, em função da colheita, né, da colheita mecanizada, vai tirando, né, as plantas e vai reduzindo o stand por planta, e você conseguir, né, identificar isso de uma maneira, através de uma ferramenta, de uma forma mais fácil, isso ajuda muito. Isso pensando em condição de colheita, por isso que digamos assim, a junção de várias áreas. O pessoal da mecanização agrícola tem que fazer umas pesquisas aí para reduzir cada vez mais o dano à bala soqueira, né? Porque não adianta nada eu fazer o manejo do meu solo de acordo com a aptidão agrícola dele, o potencial produtivo dele, fazer manejo em taxa variável, e eu chegar lá no segundo corte, a colhedora arrancou tudo, a soqueira, no terceiro ano eu já não tenho mais planta, certo? É uma das coisas que, digamos assim, mais diminui o potencial produtivo ao longo dos anos, é o arranquio de soqueira, né? Então, assim, uma das mais severas penalidades que a gente tem na soqueira da cana-de-açúcar.
Então, assim, é uma junção, né? O pessoal da mecanização também, a pesquisa deles é muito importante porque é um ciclo, né? Então, a gente depende, nenhum manejo correto, nenhum manejo, por melhor que seja, vai resolver o problema do arranquio da suqueira, né? Então, assim, é algo que você tem que fechar realmente todos os lados. Isso é verdade. Nossa, o assunto tá tão bom, tá tão envolvente que o tempo passa aqui e a gente nem percebe, né? Vai falando, né? A gente vai ficando vidrado no assunto. E eu quero dar um abraço aqui também, né, a todos que estão participando aqui, o nosso amigo Ivan, né? O Ivan sempre está presente nas lives aqui, no nosso perfil. Ele é produtor rural em Lucas do Rio Verde, não é isso, Ivan? Um abraço especial perto da para minha você. terra. E eu sou de terra, Boa né? Esperança do Norte, né? Mas ninguém conhece, então eu falo Sorriso, né? Próximo de? A cidade que meus pais moram chama-se Boa Esperança do Norte, né? Só que se falar isso ninguém conhece, por isso que eu falo que eu sou de Sorriso. Aí o pessoal, Sorriso eu conheço, né? Entendi. É igual aqui Ananindeua, eu estou em Ananindeua, que é a área metropolitana de Belém. Se eu falar que estou em Ananindeua, não vai saber, né? Eu falo, não, É Belém, uma tô em técnica que a Belém, gente tô na tem que usar. capital. Né? Ah, tá. Tem que ser dessa maneira. Bom, quem está participando, eu quero que você mande a sua pergunta. Né? Nós temos uma pessoa aqui, alto gabarito, mande sua pergunta. Pode apertar o homem aí, que o homem está afiado, viu, gente? É o quê? Que a gente souber, a gente fala. Que não souber, a gente enrola, né? A gente rola, né? Não pode falar o segredo, rapaz. Nossa, e quanto à nutrição de plantas, né? O que vocês já detectaram junto com esses sensores, né? Que é possível, já que a planta é o principal indicador, né? Qual é o nutriente assim que está mais correlacionado na hora que vocês utilizam esses sensores, Vinícius? Tem algum nutriente específico que eu possa identificar através dessa ferramenta? Para cana de açúcar, acho que assim o nutriente mais assim complicado de manejo, que ainda é muito uma coisa assim, é feita na minha opinião, uma forma às vezes equivocada, é o nitrogênio, certo? Então, o usual das usinas colhe no período de seca, terminou de colher, aplica ali, digamos assim, 1 kg de N por tonelada de cana que se espera colher. Digamos, você vai aplicar uma produtividade esperada de 100 toneladas por hectare de cana, você aplica 100 kg de N em cima da palhada na época da seca. Então, a eficiência dessa adubação ela é muito contestada, só que devido a tamanha logística que é necessária nessas usinas, é algo assim, é uma operação de guerra, sabe? A colheita, o preparo, assim, eu não tinha noção disso, eu não conhecia muito de cana, devido à minha região no Mato Grosso, ali em Sorriso, ser quase só grãos. Sua região, né? Eu me assustei do tamanho da operação que essas usinas fazem. Da operação. Então, assim, é muita área, é pouco tempo, então, assim, é uma forma que eles têm que fazer. Então, um dos focos do projeto também, já é mais a parte dos nossos outros companheiros aí de pesquisa, é avaliar também a eficiência da adubação nitrogenada e também a adubação para fósforo e potássio. Então, melhorar a eficiência das adubações, principalmente com nitrogênio, fósforo e potássio. Então, a gente tem aí mais 2 companheiros de pesquisa que estão avaliando a parte do nitrogênio e o outro está avaliando a parte do fósforo e do potássio. Como eu disse, ainda são dados recentes, então a gente ainda está avaliando, mas já tem alguns resultados bons aí que a gente logo mais vai conseguir publicar esses resultados. Só que, por enquanto, eu ainda não posso dizer muito do que está acontecendo, porque ainda não é nada muito concreto, sabe? Então, tudo pode mudar. Mas a gente consegue ter uma boa definição, por exemplo, com índice de vegetações, por exemplo, NDVI, NDRE, a gente tem uma correlação muito boa com a nutrição de nitrogênio da cultura. Só que a parte da nossa pesquisa é para aprimorar o uso do fertilizante, né? Então, a gente está ainda elaborando o que vai acontecer. Show, perfeito. Bom, tem aqui o Marquioro 05.
Eu acho que ele é torcedor do Grêmio. Vulgo meu irmão. Ele tá... seu vulgo seu irmão, né? Então ele já tá te apertando aqui já com uma pergunta, cara. Não sei se vocês ensaiaram aí. Aí ele, olha, pensando em pequeno produtor que não possui dinheiro para investir em alta tecnologia, quais seriam os primeiros passos para ele ter um melhor mapeamento da sua terra? Então ele quer meio que como é que o pequeno produtor pode aplicar a agricultura de precisão, né, na melhor gestão da sua propriedade. Na verdade, não tem tamanho específico para você começar a agricultura de precisão. Digamos assim, o pequeno produtor não tem dinheiro para investir em tecnologia, em máquina, em monitoramento, nem via satélite, nem via drone. O que ele pode começar é observar na própria cultura dele, vamos dizer, na questão do Mato Grosso. Tem muitos talhões que eu já observei, talhão de 300 hectares, eu já pude observar, que é feito o mesmo manejo, a mesma dose de calcário, a mesma dose de fertilizante, a mesma taxa de sementes, de soja, de milho, num talhão de 300 hectares. Então, assim, será que realmente esse talhão é homogêneo? 300 hectares, né? Então, assim, talvez pensando no pequeno produtor, ele tem planta ali 100 hectares. Ele faz o mesmo manejo, ele faz uma amostra de solo composta nesses 100 hectares, digamos assim. Então, parte do produtor colocar na cabeça dele o seguinte pensamento: a minha área é homogênea? O produtor é o bicho mais esperto que tem, certo? Então, ele consegue ver, naquela ponta eu sempre produzo melhor, naquele outro lado eu sempre produzo menos. Então, ele começa a pensar onde que está a variabilidade da área dele. Começa a mostrar aquele solo de forma diferente. Então, eu sei que ali produz mais, então eu vou separar. Eu vou fazer um retalhonamento da minha área. Eu vou separar em talhões de uma forma diferente. Onde eu sei que produz mais, eu vou começar a mostrar de forma isolada, certo? Então, você não precisa de alta tecnologia nem de alto investimento para fazer agricultura de precisão. Você, mudando o seu pensamento na forma de você enxergar a sua área, já é o começo da agricultura de precisão. Você melhorar a sua eficiência operacional, você melhorar o seu tempo de plantio e de colheita, certo? Você plantar na janela certa, você fazer o manejo correto. Tudo isso é agricultura de precisão. Você não precisa investir em imagem de satélite de alta resolução, que é caríssimo. Você não precisa gastar 100 mil num drone. Você não precisa pagar 1 milhão numa colhedora que tem monitor de produtividade. Então, você começar a observar a planta é o melhor indicador que existe, certo? Eu cansei de ver áreas numa parte, a soja está, digamos assim, pronta para colher, num lado do talhão, no outro talhão a soja está ainda quase verde. Isso é um indício, é isso que o produtor tem que ver. A planta é o melhor sensor que ela tem. Quando o soja começa a senescência, o processo de senescência do soja, é muito fácil observar essas manchas. Porque onde o solo está mais deficitário, é a primeira parte a amarelar. Então, a partir dali, o produtor já começa a ter a possibilidade de avaliar a variabilidade do solo dele, certo? Então, ele não precisa de investimento alto para começar a fazer agricultura de precisão. Você fazer o manejo correto da sua área, você partir essa área em partes menores, você começar a ver a viabilidade disso, já é agricultura de precisão, certo? Como eu disse, é mais uma filosofia de pensamento do que uma definição. Esse assunto, é isso que eu ia falar agora, né? Resgatar a sua fala, né, logo do início da live, né, nesse assunto que é uma filosofia, é você entender, compreender, conhecer a sua propriedade, né? Então, realmente isso, é a filosofia, é o estado da arte, podemos dizer assim também, né? Olha, o Guma Pense, ele pergunta, considerando a limitação temporal das usinas, qual seria o melhor manejo para o nitrogênio, na sua opinião? Acho que limitação temporal, acho que ele quis dizer assim da logística, né? Do atropelo que são as operações. Como eu falei, a usina começa a colher ali em final de fevereiro, começo de março e vai parar lá em final de outubro. E conforme ela vai colhendo, ela vai adubando. Ela não tem como vou dizer assim,
ou adubar tudo, digamos assim, quando começar a chover, certo? Então, o que a gente está tentando identificar é qual a melhor hora para se adubar. Porque talvez, se você investir em maquinário, você, digamos assim, dobra o seu potencial de maquinário, a quantidade de maquinário que você tem, para você fazer a adubação na época certa, mesmo se você vai melhorar a sua eficiência operacional, seu retorno vai pagar o seu investimento, é isso que a gente quer. A agricultura de precisão, como eu disse, assim, pensando em investimento, não necessariamente vai se tornar mais barato do que o que você já faz. Só que o seu retorno econômico, o objetivo é que você tenha maior retorno econômico. Então, assim, essa resposta é uma das que a gente está tentando obter, certo? É que a gente ainda está avaliando. Qual é o melhor momento? Aquela cana que eu colhi lá no final de março, será que se eu adubar ela em março, ela vai aproveitar esse nitrogênio? Então, às vezes eu estou gastando ali, com o preço do dólar que está hoje, a tonelada da ureia está lá no céu, né? Então, assim, qual que é o aproveitamento da cultura? Desse adubo que é jogado em cima, é aplicado em cima da palha, em época quente, em época que não tem precipitação. Então, qual que é o aproveitamento? Adianta? Às vezes, fala, eu apliquei, mas quanto que aproveitou ali? 20%, 30%? Não sei. Então, assim, é o que a gente está testando. Olha, depois, mais na frente, né, a gente vai ter uma live com esse resultado, viu? Se Deus quiser, viu? E convide para a tua banca também. Vou estar assistindo lá. Se Deus quiser também. Esse resultado. Olha, a Gabi Mourão, ela pergunta, Vinícius, para você, qual o próximo passo da agricultura de precisão? Olha, eu acho que é um caminho sem volta, o uso de tecnologia cada vez maior, certo? Agora, a gente vai ter máquinas cada vez mais inteligentes, colhedoras autônomas, tratores autônomos. A gente já tem o trator autônomo da Case, por exemplo, que é todo guiado sozinho, certo? Agora a gente teve recentemente a publicação de um trator autônomo da China. Ainda não sei, não tive muito contato assim para ver sobre, mas o futuro, por exemplo, da pesquisa agronômica, tem um amigo meu que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, o Rodrigo Trevisan. Ele trabalha com um tipo de pesquisa que se chama On-Farm Experimentation, ou seja, a experimentação a nível de fazenda. Digamos assim, seria cada produtor fazer um experimento com parcelas subdivididas na sua propriedade para ele identificar na sua propriedade qual que é a melhor combinação de fertilizantes, a melhor combinação de um corretivo, qual que é a melhor dose para ele, para a situação dele. Ele vai desenvolver como se fosse um manual de recomendação exclusivo para a propriedade dele. Então, isso tem ganhado muita força, esse tipo de pesquisa. Modelos de análise de dados, os famosos Big Data, as inteligência artificial, algoritmos de aprendizagem de máquina, para você conseguir extrair informação de um banco de dados. Isso também é um caminho sem volta, você tirar cada vez mais informação daquilo que você tem, certo? Como eu disse, máquinas autônomas, que você vai ter a leitura da sua situação e a máquina, os algoritmos automaticamente vão dizer o que a planta ou o solo está precisando. Então, assim, cada vez mais a gente vai entrar na famosa, digamos assim, agricultura digital ou agricultura 4.0. Então, cada vez mais a interação entre sensores, equipamentos, a internet das coisas, a IoT. Então, assim, análise de dados, volume de dados analisados em tempo real muito grande. Então, assim, o futuro da pesquisa em agricultura de precisão assim, não sei, talvez seja a minha visão, mas eu acho que tende aí nessa vertente, sabe? Cada vez mais na automatização das operações. Hoje, se a gente pesquisar, tem um site muito legal na internet, chama-se What's New in Farm, o que tem de novo na fazenda. Lá você tem assim tudo que tem saído de tecnologia mais recente, de robótica, de sensores, de drones, tudo assim, mais recente você consegue encontrar lá. Então tem cada coisa assim que você fala, meu Deus, eu que lido um pouco com isso, às vezes eu fico meio espantado do quão avançado isso já está. Aí eu me pergunto assim, tá, e o produtor vai ter que saber fazer isso? Aí eu te falo, não.
a gente precisa ter técnicos formados para saber entender com isso, saber lidar com isso. O produtor ele vai ter que saber, digamos assim, o que ele está fazendo. Ele vai ter um trator autônomo, ele vai ter que saber como é que é o funcionamento. Não vai ter que saber regular, não vai ter que saber programar aquele trator, aquela operação. Ele vai ter que entender o que aquilo vai fazer. Certo? Isso é um caminho sem volta, e isso os produtores já vêm fazendo com plantio em taxa variável, semente em taxa variável, fertilizante em taxa variável, GPS, monitor de produtividade. Às vezes o produtor não sabe o que tem embarcado, o algoritmo por trás daquilo, análise de dados por trás daquilo, mas ele entende como que aquilo funciona, certo? Então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho que a coisa vai andar daqui para frente. Perfeito. Chega a ser até motiva, espanta, né? Primeiro, né, da velocidade das contato coisas. Às vezes assusta, viu? Mas isso é muito interessante. Isso é muito bom, Vinícius, você ter abordado isso, porque nós temos, né, um público de estudantes, né, do ensino técnico e do ensino superior, do curso de agronomia, e é muito bom, né, uma pessoa que já está formada, que está fazendo seu doutorado, né, dar essa experiência da importância, né, de trabalhar com essa parte de informática, de entender a parte de programação, da extração desses dados, porque é o futuro, né? E isso aí acaba motivando bastante os nossos alunos. Bom, tem um comentário aqui. Porém, máquinas modernas e tecnológicas têm seu valor agregado, e o difícil é o produtor entender a forma como esse investimento será retribuído. Eu acho que o Vinícius já abordou isso, né? Que eu acho que alguém que está dentro da agricultura de precisão, a esse nível, consegue compreender realmente a importância, né, dessas ferramentas. Tudo... Bom, Vinícius, como nós estamos já chegando ao final da live, o Instagram ainda não mandou a sua mensagem, mas eu estou cronometrando aqui o nosso tempo. Então, para não ficar o corte quebrado, né, eu quero que, depois desse comentário aqui, você já faça... vamos fazer as considerações finais, né, e você possa, né, mandar um abraço para quem você... Percebi que tem muitos familiares seus, né, aí presentes, prestigiando a live. E eu acho que o recado foi muito bem dado, foi muito bem explicado, né? E eu quero agradecer. Tá? Voltando aqui ao Bernardo, ele diz: porém, máquinas modernas e tecnológicas têm seu valor agregado, e o difícil é o produtor entender a forma como esse investimento será retribuído. Ao menos é o que se vê aqui no sudoeste do Paraná. Na verdade, não é um caso único do sudoeste do Paraná. Isso é para o Brasil inteiro, acho que para o mundo inteiro, mas é como eu falei, o produtor tem que ver qual que é a técnica que mais se adequa à situação dele, certo? E não necessariamente ele vai precisar investir em maquinário caro, sofisticado, certo? Às vezes ele começar com alguma prática de manejo, não necessariamente com uso de tecnologia, mas uma melhor divisão das suas áreas, um retalhonamento. Então, não necessariamente o produtor precisa investir alto, certo? E não necessariamente ele precisa começar já com os dois pés, certo? Começa aos poucos, começa investindo numa tecnologia, a hora que ele vê o retorno, ele tenta buscar em outras áreas onde manejo com agricultura de precisão vem dando resultado. Ele tem que ver qual que é a aplicabilidade dessa tecnologia na propriedade dele, certo? Eu acho que daqui para frente vai acabar um pouco desse, eu vou fazer o que meu vizinho está fazendo. Então, assim, ele vai ter que ver o que se adequa à realidade dele, certo? Então, não simplesmente, eu quero fazer igual o meu vizinho tem feito. Então, não sei, minha opinião. É isso aí, meu amigo. Vinícius, mais uma vez, parabéns pela sua fala, pela sua apresentação, né? Foi uma aula. Aprendi bastante também aqui, creio que todos os que estão presentes também anotaram. Eu tenho aqui bastante coisa anotada, tem as lives, não dá para ver direito porque está de lápis. Mas todas as lives eu anoto aqui, eu sou o aluno que senta na frente. Eu agradeço, Daniel, foi assim, um prazer ter recebido esse convite. Gostaria de agradecer a todo mundo que tirou um tempo para acompanhar essa live, agradecer a minha família, meus pais estão assistindo aí, minha namorada, um beijo para minha namorada, e dizer assim, me sinto muito feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido.
Não, mais uma vez, nós que agradecemos. É uma satisfação receber você, é uma amizade construída, né, no intermediário, no final do meu doutorado, né, você entrou no mestrado, né, e pôde acompanhar, pudemos ter essa aproximação, né, e conhecer um trabalho do outro. Né? Você esteve aqui em Belém do Pará por ocasião, né, do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, né, conhecer um pouco a terrinha. Eu não lembro se experimentou Eu o tomei. açaí. E Né? depois que eu conheci o açaí daí, parece que o daqui já não é mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Muito bom. Eu agradeço. Mas, Agradeço todo mundo que disponibilizou um tempo aí para assistir essa live. Muito obrigado. Obrigado por